Bom, vamos falar agora sobre o auxílio emergencial. Será que vai furar o teto de gastos? Será que não vai? Falou-se que antes não teria nenhuma ajuda, agora já surgiu uma com um novo nome, né, o BIP. Vamos conversar com Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública. Professor, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Thaís. Um prazer falar com vocês. Professor, desculpa fazê-lo esperar um pouquinho, viu? Porque Imagina. A gente aqui valoriza muito a cidadania, acha muito importante, sem julgar ninguém, imagina que somos nós, mas trazer temas desta ordem. E sobre o nosso assunto, esse auxílio emergencial, saindo da forma que está se falando, talvez R$ 200 para parte da população, não para aquele contingente total da vez anterior, que era R$ 600. Que consequências tem? Temos caixa para isso? Não temos? Falo, temos como brasileiro, né? Será que vai precisar furar o teto de gastos? Não vai? A sua primeira leitura qual é, professor? Olha, Sidney, bom dia. A primeira reação é sempre como nós lideramos o nosso orçamento familiar. É óbvio que não tem dinheiro para tudo que nós queremos fazer, então é preciso saber o que nós vamos cortar de gasto para poder equilibrar as finanças domésticas. A mesma coisa com a finança do país. Hoje, para dar o auxílio emergencial de R$ 200 ao mês, nós temos de aprovar as reformas. Se aprovarmos as reformas, tem dinheiro para pagar. Agora, se dermos um aumento sem aprovação das reformas, vai estourar o teto do gasto. Isso seria muito ruim para o país. Portanto, o que nós temos de fazer hoje é nos empenhar para a aprovação das grandes reformas que já estão tramitando no Congresso. Eu vou dar aqui um mini cardápio, assim, de onde é que sai o dinheiro. A reforma administrativa, se ela for aprovada esse ano, ela trará 1,7 bilhão de reais já neste ano. Se nós aprovarmos a PEC emergencial, ela traz mais 1 bilhão de reais. Se nós aprovarmos o fim dos supersalários, ou seja, a Constituição proíbe que funcionários públicos ganhem mais do que o teto do ministro do Supremo. Mas vários juízes, principalmente no judiciário, ganham acima do teto. Então, se nós aprovarmos o famoso PL dos supersalários, nós economizamos mais 2 bilhões de reais, né? Então, a unificação de programas sociais, como seguro-defesa e o abono, economizaríamos mais 2,6 bilhões de reais. Então, esses programas mostram que tem dinheiro. Se nós aprovarmos essas matérias no Congresso Nacional, haverá dinheiro, sim, para dar o auxílio emergencial de R$ 200 por mês sem estourar o teto do gasto. Luiz Felipe, você liderando ali o Centro de Liderança Pública, já sendo redundante aqui, você criou movimentos a favor das reformas, foi assim com a reforma da Previdência e tem sido assim também com a reforma administrativa e tributária, mas especialmente a reforma administrativa. Nós sempre falamos aqui que quando falta convicção é difícil sair uma solução e sempre percebemos no presidente Bolsonaro, por exemplo, uma falta de convicção numa reforma administrativa, tanto assim que o projeto enviado ao Congresso pelo Paulo Guedes não prevê mudança para os servidores atuais, ou seja, com baixíssimo potencial de contenção de gastos no curto prazo. Você enxerga alguma chance dessa reforma realmente andar com uma eficácia relevante para o curto e médio prazo? Sim, Thaís, eu acho que a narrativa que nós temos de criar, você se lembra muito bem na época da reforma previdenciária, qual foi a narrativa que nós criamos? Precisamos acabar com privilégios. Foi isso que mobilizou o Congresso Nacional, que resistia também à reforma da Previdência, a votar. Quando eles entenderam que acabar com privilégios era algo que o eleitor dele esperava, eles votaram. O que nós temos de fazer agora com reforma administrativa, PEC emergencial, fim dos supersalários, todas essas medidas que nós acabamos de elencar aqui, mais a reforma tributária, como você bem mencionou, é assim, precisamos aprovar isso para colocar dinheiro no seu bolso, gente. Esse é o discurso hoje. O discurso é, as pessoas só vão ter dinheiro no bolso se aprovar a reforma. Então, se nós criarmos essa narrativa, que além de ser verdadeira, ela é eficaz porque ela une a pauta reformista do país com dinheiro imediato no bolso das pessoas, eu tenho certeza que o parlamento vai se sensibilizar e votar as matérias. O que não dá é para transformar as reformas numa discussão técnica que só experts entendem o assunto, que as pessoas não entendem qual é o efeito que aquilo tem na vida delas. Mas no momento que nós dissemos que a aprovação dessas reformas é fundamental para colocar R$ 200 no bolso da população,
Bom, e esse auxílio emergencial viável, sem estourar o teto, tenho certeza que haverá mobilização da sociedade e sensibilidade do parlamento para votar a matéria. Luiz Felipe, você se recorda que quando foi criado aquele CEMAP, o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, se iniciou um trabalho que eu considero muito importante, que é cruzamento de dados, revisão do auxílio-doença, verificação de informações duplicadas ou triplicadas, a necessidade de limpar CPFs inativos por mortes ou por duplo cadastro, coisas do gênero. Ou seja, uma série de pequenas providências, mas que ajudavam a ter uma realidade maior para não chegarmos a um nível de dizer, poxa, não sabíamos que tínhamos tantos brasileiros ocultos ou coisas assim, para numa hora como essa se tomar uma decisão factível, realizável, justa, dentro do que se tem. Porque senão você vai pedir ou crédito extraordinário para o TCU, ou daqui a pouco uma PEC emergencial que acaba furando o teto. Voltando a mais ou menos aquela minha primeira pergunta, essas providências de ordem administrativas estão em tempo? Elas podem ser tomadas para termos um contingente razoável de agraciados, vamos dizer, não sei se a palavra é essa, mas de alcançados, mas que não pese tanto no caixa? Sim, o problema, Sidney, é que o governo e o Congresso precisam de duas coisas, eles precisam dar celeridade à aprovação dessas reformas, porque senão o que vai acontecer? Por causa da pressão do fim do auxílio emergencial, é que se faça o desembolso de R$200 sem aprovar as reformas. Aí nós vamos aumentar a dívida pública, tá certo? Então nós temos um problema, que nós não conseguimos pagar, por exemplo, esses R$200 já no mês de fevereiro ou março, sem aprovação das reformas. Então vai ter um descasamento de caixa. Mas o que o governo precisa fazer é mostrar isso rapidamente para as pessoas, porque que há um senso de urgência em torno da aprovação dessas matérias. É para que possam ter dinheiro o mais curto possível com a aprovação das reformas, no menor tempo possível com a aprovação das reformas. Então, o grande problema, e aí eu acho que é o cerne da sua preocupação, é assim, não, olha, as reformas demoram um pouquinho, mas nós vamos ter que começar a pagar auxílio emergencial desde já. Bom, o que nós estamos fazendo é justamente criando um rombo maior nas contas públicas. Então, eu acho que essa é a preocupação número 1 que nós não podemos deixar acontecer. Temos de ficar em cima, forçar o Congresso a votar rapidamente essas matérias para que possa usar o dinheiro de forma responsável, focada no auxílio emergencial. Luiz, só para a gente terminar aqui, eu sei que você acompanha de perto o que acontece nas cidades, nos municípios brasileiros, nos estados também. Sabemos da condição de penúria da maioria deles, né, um buraco enorme nas contas. E há já em curso uma discussão de enquanto o Congresso Nacional não resolve, ou o governo federal não resolve, os estados ou grandes municípios teriam que tomar essa frente, essa iniciativa e criar alguma renda para distribuir para a sua população. Você vê chance disso acontecer, inclusive financeira, capacidade financeira? Por exemplo, os municípios, como você bem tocou, é urgente que os prefeitos das grandes cidades aprovem imediatamente a reforma previdenciária, porque se não aprovar a reforma previdenciária, os prefeitos passarão os próximos 4 anos simplesmente pagando despesas obrigatórias e não haverá um único centavo para nenhuma despesa discricionária. Então não pode fazer nada, não pode dar nem auxílio, nem tampar o buraco de rua, nem recapear uma rua e nem cuidar de uma praça pública. É isso que vai acontecer. A situação está tão dramática nos municípios que os prefeitos precisam imediatamente, o mais rápido possível, aprovar as reformas previdenciárias nas suas cidades, porque senão eles vão inviabilizar o seu governo. Eu vou dar um exemplo só da cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, a cidade mais rica do país, nós já usamos 100% do IPTU, 100% do IPTU para pagar folha e benefício. Então, assim, nós estamos inviabilizando os municípios. Portanto, fazer as reformas administrativas e principalmente a previdenciária é vital para que esses prefeitos tenham espaço para se fazer políticas públicas. Caso contrário, a única coisa que eles vão fazer é ficar pagando gastos obrigatórios e não poderão fazer absolutamente mais nada. Muito bem, conversamos aqui então com Luiz Felipe Dávila, prazer recebê-lo aqui. Luiz Felipe, volte sempre, ele que é cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública. Prazer, Thaís, conversar com você e com o Sidney. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, um bom dia.